Pega a visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional eu quero te trazer um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia Sagrada, porque neste capítulo Jesus mostrou três coisas incríveis para as nossas vidas. Eu vou ler a última parte e depois eu dou uma retrocedida para você poder compreender. Em João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22 está escrito: No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que eles tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois nesse dia Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinai, pois, fazes tu, para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: do céu lhe deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vos me tendes visto e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqueles que comem, escuta essa daqui, eu acho que foi o Billy Graham que falou isso aqui. Aqueles que comem pela manhã o pão da vida não se sentem atraídos pelas migalhas que o mundo oferece durante o dia. O que eu estou te passando aqui nessa manhã? Estou te passando o pão da vida. Estou te passando a palavra de Deus, que vai alimentar a tua alma, vai alimentar o teu espírito. Eu não sei que horário que você assiste o canal do Guerreiro, mas a minha intenção é te alimentar. Seja um café da manhã, para que você não venha querer comer as migalhas que o mundo vai te oferecer. Porque hoje mesmo, nesse mesmo dia, o mundo vai colocar migalhas na tua mesa. E você vai ter discernimento se é migalhas do mundo que vai te contaminar pela palavra de Deus. Mas olha só, como eu falei para vocês, esse capítulo se divide em três partes. Então, em João 6, do 1 ao 14, fala da multiplicação dos pães e peixes, né? 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 5.000 homens. Presta bem atenção nesse detalhe, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o que está querendo dizer nessa primeira parte, dividindo o capítulo de João em 3 partes? Jesus supre nossas necessidades físicas. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos necessidade física. E Jesus supre essas necessidades físicas, né? De uma pessoa. Ele cuida de tudo, irmão. Cuida dos pardaizinhos, cuida dos pássaros. Não vai cuidar de você, que foi feita a imagem e semelhança de Deus? Ele cuida. Outra parte interessante. Em João 6, 15 a 21, a passagem não é tão complexa como outros evangelhos, ela é bem resumida. Mas é a passagem que Jesus anda no mar no meio da tempestade.
O que isso representa? Nós somos seres naturais e sobrenaturais. Sobre nós há uma potência sobrenatural que ainda não conseguiu ser descrita pelo ser humano, porque só quando nós recebemos um corpo glorificado que nós vamos entender toda a força que Deus colocou nas nossas vidas. Então, nesse capítulo, nessa passagem do 15 ao 21, Jesus está querendo mostrar que ele é sobrenatural, um Deus sobrenatural. Tem até um louvor do Marcos Witt, sobrenatural, que nós somos sobrenaturais, irmãos. O que tem de poder de Deus sobre as nossas vidas, nós nem imaginamos, é muito pouco. Para finalizar, e no João, que eu li para vocês, 6, do 22 ao 40, que ele fala que é o pão da vida, o que é isso? Jesus está nos preparando para a eternidade, porque aquele que come o pão da vida está sendo... Eu gosto muito de uma frase que o pastor James da Debras Bonilha fala, nos ensinamentos e algumas ministrações dele. Ele fala: eu vivo como se já estivesse na eternidade. Mas por que o pastor James fala isso? Porque ele se alimenta do pão da vida diariamente. E isso o Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações. Eu também vivo como se eu já vivesse na eternidade. Eu já tomei posse disso para a minha vida também. Então, o que isso representa? Nós estamos sendo preparados para essa eternidade. Porém, quando estamos nessa terra, nós temos experiências físicas e sobrenaturais. Nós somos aperfeiçoados segundo o propósito de cada um na sua criação. Você não foi colocado à toa aqui nessa terra. Tem um propósito de Deus, algo, você sabe? Veio, quando você chegou aqui, você sabe quando você compra um celular? Tem a caixinha com tudo aquilo que você tem para fazer. O criador, um iPhone, vai, tem mais chique, um iPhone. Que eu não tenho iPhone, mas a Giovana tem um iPhone 11, ganhou da avó dela. Mas aí, o que acontece? Quando você ganha esse aparelho, ele vem numa caixinha, você abre uma caixinha, o fabricante pegou e colocou todas as funções para aquele iPhone, tenha todos os aplicativos, tem os downloads, tem aquela potência. Você vê que ele vai se potencializando, né? Você vê que parece que o Steve Jobs deixou um legado, né? Deixou um legado de potência. Quando você é colocado nessa terra, é semelhante a isso. É semelhante a isso. Você chegou com um propósito, com uma função que o Criador determinou para você cumprir aqui nessa terra. E como que você vai saber? Pergunta para mim, como que eu vou saber? É você perguntando para mim? Bíblia Sagrada, é um manual do ser humano. Você vai compreender tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de saúde, Deus é um Deus de sabedoria, Deus é um Deus de graça, de conhecimento. E você está sendo aperfeiçoado para compreender o que Ele tem para fazer na tua vida. Tudo é um aperfeiçoamento. Tudo é... Aqui, vamos compreender. Em Efésios 4, a partir do versículo 7 está escrito, para me finalizar: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus, quando chegou aqui, ele chegou com um pacote das ordenanças de Deus. Ele chegou na caixinha dele, tinha tudo. Olha, você vai salvar a humanidade, você vai pagar o pecado do primeiro Adão que falhou, tá bom? Você vai cumprir tudo, e ele cumpriu. O maior exemplo que você pode dar na tua vida, quando você está ensinando, é ter passado pelo processo. Para finalizar, Jesus, o pão da vida, esteve e estará presente em todas as dispensações. Mas esse assunto aqui é um pouco extenso. Vou só ler as dispensações para você e para finalizar, tá? Jesus está em todas. Na dispensação da inocência, da consciência, governo humano, promessa, lei, graça, que é a que nós estamos vivendo, e milênio. Graça, desses capítulos, das dispensações, está sendo mais longo. E você que está assistindo esse devocional, você está no período da graça. É um privilégio estarmos no período da graça, né? Porque a graça é de graça, favor imerecido de Deus, mas para essa geração e para toda a humanidade foi pago um alto preço. Jesus Cristo, o pão da vida,
e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos conceder essa graça, esse período que nós estamos vivendo, o preço foi pago na cruz do Calvário. Foi pago na cruz, foi com derramamento de sangue. Então valorize e compreenda qual é o propósito seu aqui nessa terra. Não desperdice